Bible study tonight in Jesus' name. I pray that the Bible study will be a blessing oro que o to estudo everyone. bíblico seja bênção para cada um. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por esta noite pelo estudo bíblico. Obrigado por nos ajuntares. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito nos abra as páginas das Escrituras e alumia a cada um em nome de Jesus. Oro, Senhor, para que o poder que há no nome de Jesus opere poderosamente para cada um, que toque a cada vida. E qualquer que seja o desafio que temos esta noite, oramos, Senhor, que a palavra possa limpar tudo em nome de Jesus. Abençoa o teu povo esta noite. Em nome de Jesus oramos. Viemos a Marcos, capítulo 1. Estamos a aprender de Marcos. Ainda estamos no capítulo 1 esta noite. Estamos a olhar os versos 21 até 28. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 21, e diz: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual clamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E respondeu o Jesus, dizendo: cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Vimos aqui a demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo. Estou certo que és familiar com isto, e o ministério de Cristo, a atividade de Cristo e a manifestação da sua glória, da sua majestade e do seu poder. Falamos isto para que vejamos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez nesta cidade, naquele campo, ainda faz hoje. E se há desafio na tua vida, assim que a palavra de Cristo sair esta noite, irá resolver o problema esta noite em nome de Jesus. E ainda que esteja num cruzamento de ruas e não sabes, há demônios ali, há maus espíritos ali, há maus poderes ali, e dizem: tu não podes passar, tu tens que se lembrar que Jesus Cristo está contigo, e Jesus Cristo está dentro de ti, e o poder de Jesus Cristo irá operar poderosamente nesse tempo. Ainda com esses maus espíritos que tentam parar o teu caminho, vão ser limpados em nome de Jesus. Hoje estamos a olhar o poder de Cristo. Cristo tem poder, qualquer que seja desafio na tua vida, material, físico, qualquer que seja, Cristo tem poder para resolver o problema. Qualquer que seja algo que você levas aqui, o Senhor tem poder. E porque Ele tem poder, não irás de mãos vazias em nome de Jesus. Pensava que a igreja diria amém. O poder de Cristo, Ele liberta a cada um. Uma vez que vens a Ele, não te lançará fora. Tu vens, pedes, fala dele, e vá às suas promessas, apresenta as suas promessas perante Ele, não serás negado. Aquele poder tem que libertar, liberta de qualquer desafio, de qualquer problema, de qualquer coisa que tu tens trazido neste mundo, qualquer coisa que encontramos neste mundo, que tenta
clamar a nossa personalidade, tenta clamar a nossa vida, quando orares ao Senhor e mostrar que há poder em seu nome, todas as más coisas irão ser limpadas em nome de Jesus. Ele tem poder para limpar. Se estás sujo, vai te lavar. Se és contaminado, sujo, Ele vai te lavar. E se tu sentes contaminado, Ele vai te lavar. Ele te lava do pecado. Ele te lava de qualquer problema. Ele te lava de qualquer coisa e de tudo que tenta sugar a nossa vida e nos apresenta como linho fino perante Ele sem contaminação em nome de Jesus. Poder de Cristo. Aquele poder é para ti esta noite. Poder de Cristo. Aquele poder é para mim esta noite. Poder de Cristo. Aquele poder é para a tua família esta noite. Poder de Cristo. Aquele poder é para cada um. Para cada pessoa a quem você se lembrar desta noite. E você reconecta com o nome de Jesus. O Senhor vai te libertar. E o Senhor vai limpar. Qualquer que seja vier na tua mente, na tua memória, e tu te lembras coisa contaminada, e você se sente sujo esta noite é noite de purificação. Esta noite é noite de liberdade. Ele perdoa. Ele vai te lavar de toda a lembrança das coisas mais na tua vida em nome de Jesus. Esta noite, o poder de Cristo para libertar os imundos. 3 coisas estamos a olhar. Número 1, a sua pregação convincente. A sua pregação convincente da Escritura imutável. Ele pregou as Escrituras, porque as Escrituras são a palavra de Deus. E ele é o personificado. Antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e tornou-se carne. E nessa Bíblia, ele é o originador do Espírito Santo, refere às Escrituras. Aquelas Escrituras ensinou às pessoas, pregou às pessoas. A sua pregação era com autoridade. E disseram, nunca ouvimos coisa igual antes. Eu mesmo Cristo, nosso Salvador. Eu mesmo Cristo, nosso professor. Eu mesmo Cristo, o pastor. Ele, pelo Espírito, irá te ensinar esta noite em nome de Jesus. Ponto número 1. Sua pregação convincente da palavra e da Escritura imutável. Número 2. O poder prevalecente sobre os espíritos imundos. O poder que vence. O poder que controla. O poder que liberta. O poder que livra. Aquele poder não mudou. Cristo Jesus tem poder. Ele tem poder para perdoar, tem poder para renovar, tem poder para destruir qualquer coisa e em tudo que vem contra a tua vida. Ele tem poder prevalecente sobre todos os espíritos imundos. Sobre quantos espíritos imundos? Todos. E nada será capaz de tocar a tua vida. Assim que você se conectar com Cristo, conecta a tua vida com Cristo, seu poder irá operar na tua alma, no teu espírito, no teu coração, operar no teu corpo e na tua família e em tudo à tua volta em nome de Jesus. Há alguém que diga amém. Ponto número 3. Sua purificação corrente. Ele não perdeu. Ele fez nos tempos passados, ele opera agora. A sua purificação corrente de todos os pecados incontáveis. Ainda continua a purificar hoje. Ele faz correntemente, ele faz presentemente, ele faz em cada vida. A vida que vem a ele neste dia, ele tem poder corrente para purificar de todo o pecado incontável. Dou graças a Deus que estás aqui esta noite, estás livre. Dou graças a Deus esta noite, porque Deus vai operar poderosamente na tua vida. Há alguém que diga amém. Marcos, capítulo 1, ponto número 1 agora. Sua pregação convincente das Escrituras imutáveis. Marcos, capítulo 1, 21. Irás encontrar uma palavra que é dita no versículo 21
E vem também no verso 22, olha para ela. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Pregou, lhes abriu as escrituras, pregou a palavra de Deus para eles e ensinava. Verso 22, e maravilharam-se da sua doutrina, admiraram-se da sua doutrina, maravilharam-se da sua interpretação e aplicação das escrituras, e se maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava, de novo está aí a palavra, porque os ensinava, lhes abria as escrituras, ele lhes mostrava as escrituras, pregava a eles, lhes alumiava, porque lhes ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Lhes ensinou, pregou a eles como quem tem autoridade. Como é que ele pregou? Como é que ele pregou? A quem ele pregou? O que prega hoje? O que ainda enfatiza hoje? Mateus 4, verso 13. Mateus 4, verso 13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: o Antigo Testamento falou pelo profeta, a terra pregou a eles em Cafarnaum com propósito, pregou a eles com poder, pregou a eles com autoridade, não como os escribas e fariseus. Olha o verso 15. É o que ele faz até agora. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. É o propósito da sua escritura. Aos que estavam nas escuridão das trevas, veio para lhes mostrar a luz, para lhes alumiar. Quando ele pregou, falou com autoridade, para lhes abrir os olhos, para lhes alumiar, e para tirar as trevas do erro, e as trevas da superstição, e as trevas da tradição. Diz: viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz raiou. Cristo trouxe a luz, porque estavam na sombra da morte. Estavam na sombra da morte, a morte espiritual. Estavam na sombra da morte, e veio e trouxe o poder dos céus, a iluminação dos céus, a luz do céu, para que toda a morte, o medo da morte, nisso fossem libertos. E os poderes dos ares, que controlam a situação em sua vida, e diziam: estou morrendo. Jesus veio para parar isso, e agora veio para ti, veio a tua vida. E toda a morte prematura e toda a morte espiritual veio para parar na tua vida. E Ele traz a luz para ti em nome de Jesus. Somos ditos que quando Ele estava a pregar, Ele queria pôr o fim das trevas e o fim da superstição, o fim das tradições. É a razão da palavra, porque Ele pregou. Verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todos os reinos, todas as bênçãos do reino podiam ser beneficiados, porque agora a porta do Evangelho se abriu. Ele é a chave. Ele abre a porta dos céus para eles, que podiam entrar, e dizia: arrependei-vos. Lembra-te, veio para ensinar as Escrituras, veio pregar as Escrituras, veio para lhes abrir os olhos do entendimento das Escrituras. Deixa que eu mostre o exemplo, o que se falou
em Mateus 5, 17. Não cuidais que vim destruir a lei ou os profetas. É a totalidade, é o sumário, é a totalidade das Escrituras, a lei e os profetas. A lei e os profetas juntos. O que pensais que eu vim destruir as Escrituras? Não vim abrogar, mas cumprir. Todas as profecias eu vim para cumprir. Todas as promessas de Deus que leram no Antigo Testamento, vim cumprir. Todos os preceitos que leram no Antigo Testamento, eu vim cumprir. Eu não vim destruir, não vim para negar, não vim para cancelar, não vim para se opor, não vim para matar e pôr a morte e enterrar as Escrituras. Eu vim para abri-las. Eu vim para cumprir. Eu vim para vos mostrar o significado das Escrituras. Eu vim vos mostrar o cumprimento das Escrituras. Eu vim para vos mostrar a performance das Escrituras na vossa vida. Olha o verso 8. 18. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele diz que eu vim para ler as Escrituras. Tudo não é algo redundante. Todo jota, todo til deve se cumprir, e veio para explicar isso a ele. Diz no verso 19: qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Somos ditos o reino de Deus, o reino dos céus. Ele lhes mostra como entrar, como se tornar grande e significante naquele reino, quando entrar, porque irá lhes dizer que este caminho da tradição irá vos impedir de entrar. A superstição irá lhes impedir de entrar. A antiga vida irá impedir pessoas de entrar. É porque ele pregou, verso 5, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Foi tão plano e tão claro, direto, e era verdadeiro e fiel pelas Escrituras. Não veio somente para trazer qualquer palavra, não. Não importa quem tu és, não importa como tu és, podes entrar. Disse não, tem que haver justiça. É a justiça que é alcançada pela fé. É a justiça que é tipificada pela vida do Senhor Jesus Cristo. A justiça que não tem que ser uma justiça interna, uma justiça evangélica. Deve ser um tipo de justiça que vem do Senhor Ele mesmo. Então, seja prática, é verdadeira e é positiva, porque se for só como dos fariseus e saduceus, que é somente externo, não tem a graça interna, diz, isso não irá trazer nada. Capítulo 6 de Mateus, 1 e 2. Pregou-lhes as Escrituras imutáveis. Ainda são as mesmas Escrituras hoje. A palavra que pregou naquele tempo, a doutrina que pregou naquele tempo, o ênfase que trouxe naquele tempo, ainda permanece hoje. Porque as Escrituras são imutáveis. Se Cristo tinha que vir hoje aqui e pregar, não pregaria como fariseus e saduceus, não pregaria como os falsos profetas, não pregaria como faladores motivacionais, ele pregaria como a palavra que vem de Deus imutável. Mateus 6, 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Diz,
Se alguém era cego, alguém não podia ver. Se tinha que fazer alguma coisa, podia fazer. Se ninguém vai ver, vai sentir daquilo que você faz e apreciar o que fazes e te recompensar do que fazes e dizer alguma coisa por aquilo que fazes, será que vais fazer? Muitas pessoas, quando pregam, fazem para os homens verem e dizem: aquele tipo de vida não nos leva ao reino. E se fizeres alguma coisa para que sejas visto pelos homens, apreciado pelos homens, hoje o verso 1, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 19. É por isso que ele diz: ensinava de tal maneira que as pessoas se maravilharam. E se maravilharam. E diz: como é que este homem tem esta autoridade? Ele prega com unção e autoridade, e não como os escribas. É da forma como ele pregou. E ele traz a conclusão, verso 19 do capítulo 6 de Mateus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Nunca ouviram isso antes? Diziam: podem alcançar tudo que puder, despendam tudo, compram tudo quanto puder e tenham tudo quanto puder aqui na terra. Mas Jesus disse: não, eu vim para falar dos céus, eu vim trazer o plano dos céus. E diz: vim trazer o tesouro do céu. Diz no verso 20: mas ajuntai tesouros no céu. Então esses fariseus todos não pensavam dos céus, e todos os pregadores, muitos pregadores hoje, não pensam dos céus, não ensinam dos céus, não pregam acerca dos céus, não falam a mente de Cristo e focalizar as pessoas para o céu. Mas Jesus, como pregou de uma forma que, se você tinhas que morrer, e no fim daquela mensagem estarias preparado para o céu. É por isso que temos que notar hoje, é o que o Senhor está a falar hoje, que deve preparar pessoas para o céu quando pregamos. Verso 20: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É da forma como pregou, é da forma como ensinou. Capítulo 7, 24. Capítulo 7, 24. Pelo que aquele, pois, que escutar estas minhas palavras, é da forma como ele pregou, ele devia escutar a palavra e aplicar a palavra em suas vidas e fazer o que foram ditos. E quando tinham que se arrepender, arrepender-se. E se tinha que consagrar, se consagravam. E se há alguma coisa para reverter, reverter. E se há alguma coisa de colocar reto, tinha que fazer. E quando ouvirmos a palavra de Deus, é a mesma coisa que o Senhor ainda diz hoje. E fazemos. Ouvimos, aplicamos, praticamos, performamos. Pelo que aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Eu oro que a tua vida espiritual não vai colapsar, não vai cair. Há pessoas que ouvem, mas nada fazem acerca disso. Mas diz: não caiu porque estava edificada sobre a rocha. É a forma como Jesus ensinou. Ele dizia: quando tu fizeres isto, há consequência. Quando fizer dessa maneira, esta é a recompensa.
há pessoas que param um lado do assunto, só mostram um lado. Eles só falam encorajamento, é levantar, é de um lado só. Mas Jesus Cristo diz, a forma como Jesus ensinou, verso 27, verso 26 dizia, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, há uma coisa a ouvir, o outro lado a praticar. Uma coisa é fazer e obedecer. Diz, e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e colapsou, e foi grande a sua queda. Lemos em Marcos 1, 21 e 22, que quando ele terminou, as pessoas maravilharam-se. Exatamente, veja o verso 28, e aconteceu que, quando Jesus terminou estas coisas, as pessoas se maravilharam da sua doutrina, porque ensinava, essa é a palavra, ensinava, é a palavra, ensinava grandes e pequenos, homens e mulheres, sacerdotes e o povo, os ensinava, como tendo autoridade e não como os escribas. Mateus 13, o que ensinou, muito importante, o que ensinou, olhamos Mateus 13, 34. Em Mateus 13, 34, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falou sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, o que nunca ouviram antes dos pregadores, dos sacerdotes, dos seus escribas, dos fariseus. Diz, eu abrirei a minha boca e lhes mostrarei coisas que tinham sido ocultadas desde a fundação do mundo. É a razão, quando ele começou, importa nascer de novo, perguntou, o que é isso? Como é que é isso? Como é que um homem pode nascer de novo? Porque eram ocultas desde a fundação do mundo. Razão pela qual aquele mancebo veio e disse, que farei para herdar a vida eterna? Lhe disse o que fazer, que nunca antes tinha ouvido isso. E quando viu isso, não assimilou e não entrou nisso. Ele se retirou pesaroso. E quando viram a pregação de Jesus Cristo, há uma coisa que você nunca ouviu, ocultado desde a fundação do mundo. Olha para João capítulo 7. João capítulo 7, verso 45 e 46. João 7, 45. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram, por que o não trouxeram? Por que não prenderam e o trouxerem e trazerem aqui? Verso 46, responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Não falava tradição, não falava superstição, não falava religião, falava a vida eterna, falava de nascer de novo, falava da justiça do alto, e quando ouviram, esqueceram que vieram prendê-lo e disseram, nunca homem algum tem falado como este homem. João 6, 59. E nós temos crido e conhecido que isto tinha pregado em Cafarnaum
no verso 59. Ele disse: estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Aqui era a repetição. Dizia, ele não estava a repetir o que os fariseus diziam, mas Jesus trouxe outra direção, seu propósito era diferente. Ele veio para que pudesse lhes alumiar, podia lhes levantar, podia lhes ensinar, podia lhes convencer, e que saberiam que este é o caminho para o reino. Ensinou em Cafarnaum, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. É diferente do que sempre ouvia. Este é um discurso duro. Não ouviram o que esperavam ouvir. Este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Somos ditos no verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. O que ele não afirmou, o que eles ouviam antes na tradição e superstição. Ouviram dos escribas e fariseus, disseram: ei, tudo é diferente do que temos ouvido, tudo é diferente daquilo que nós cremos. No verso, disseram, por causa dessa dureza da doutrina, voltaram para trás. Marcos 7. Em Marcos capítulo 7. Marcos 7. Havia problema. É onde ouviram antes de vir Cristo e lhes falar. Porque Jesus não falava da tradição, é o que eles entendiam. Verso 7 do capítulo 7 de Marcos. Em visão, porém, me honro, digo, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Há um tipo de princípios deles, é o que os fariseus ensinavam. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, é o que eles... Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo o Mestre, Jesus Cristo, o professor que vem do céu, não poder repetir os princípios, não poder repetir os provérbios, não poder repetir todos os preceitos que ouviam dos homens, porque ele é a palavra personificada. Verso 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Verso 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Lucas 13. Veremos o que Cristo veio a fazer no seu ensino, o que Cristo veio fazer na sua exposição da palavra de Deus. Lucas 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele não suportava, ele ensinava, indo até Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvem? Aquela pessoa que gritou, dizendo, são poucos que se salvem, ficou surpreso. Nos diz que há tradições, contradições, ninguém vai com o céu à tradição, ninguém com a superstição vai ao céu, ninguém da justiça externa vai aos céus como os seus fariseus, poucos são os que se salvam. E disse, são poucos que se salvam. E ele lhes respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita. É a pregação dele, é a forma como Cristo pregava. Se ele estivesse aqui, pregaria o mesmo. E porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus, se viesse ao mundo hoje e ter que pregar nosso
púlpito aqui, é exatamente isto que deve estar a pregar. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Não tomaram o que ele ensinou, não asseguraram a sua palavra, não se arrependeram quando ele lhes ensinava para arrepender, não creram, ainda que ele lhes disse para se arrepender, e dirão: tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá dizendo: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e pranto, ali haverá ranger de dente, quando virdes Abraão e Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Ouro que tu estarás lá. Eu disse: tu estarás lá. Eu estarei lá. Mateus 22. Estamos lendo o verso 16. Por que ele pregou? Focalizando aos céus, para que eles entrassem no céu. Como é que ele pregou? Pregou das Escrituras. Pregou diretamente e poderosamente, com autoridade, o que era a condição dos seus corações. Mateus 22, 16. Mateus 22, 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, nunca pregou a falsidade para agradar alguém, para alcançar alguma coisa de alguém, não cortou as esquinas da palavra, ele não fez isso aceitável, ele falou verdadeiro. E disseram: Mestre, bem sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Não ensina o caminho da sociedade, a religião, o caminho da tradição, ensinou o caminho de Deus, e segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz: não olhava a face das pessoas, a face dos homens. E se eu dizer isso, não aceitarão. Se eu dizer isso, ele não voltará. Se eu dizer isso, ele não sorrirá para mim. Se eu dizer isso, ele não vai aceitar. Ele não olhava as suas faces, porque ele não tinha respeito de homem. Dizem-nos, pois, que te parece. Ele não olhava a sociedade. Ele queria lhes dizer a verdade, para que pudesse ouvir a verdade, e com a verdade se arrependessem do pecado, e a vida deles virem a verdade, e a viagem terminaria no céu. É o que nós pregamos hoje, é o que ele também quer que façamos: enfatizar a palavra, explicar a palavra, pregar a palavra, para que as pessoas entendam que este é o caminho do céu, andai nele. Ponto número 2 agora: seu poder prevalecente sobre todos os espíritos imundos. Voltamos a Marcos 1, Marcos capítulo 1, 23. O seu poder prevalecente. Cristo tem poder, e tudo que vier de qualquer espíritos demoníacos, qualquer maus espíritos, qualquer espíritos imundos de qualquer direção, ele les quebra.
Marcos 1, 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Um homem com espírito imundo, um homem com espíritos imundos. Estava na sinagoga. E a pregação dos fariseus não podiam lhe tirar. Os maus espíritos estavam com eles, ficavam com eles ali, ainda que escutavam aos fariseus e escribas. Mas agora, Jesus Cristo, quando pregou a palavra, e pregou com o poder do Espírito Santo, clamou com alta voz, dizendo: deixa-nos sozinhos, que temos contigo? Me diga o que vem a seguir. Me diga o que vem a seguir. Jesus Nazaré, veja para isso. Até os maus espíritos souberam quem era Jesus, de que Jesus era de Nazaré. Sabe, os fariseus duvidavam. Os fariseus nem sabiam, mas os espíritos maus souberam. Vieste destruir-nos. Eles creiam no julgamento final. Mas há pessoas que não creem, mas os maus espíritos souberam que nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Este homem possesso de maus espíritos sabia mais do que os fariseus. Lembra aquele cego que assentava e recebeu a vida, e perguntaram: como tu recebeste? Disse: ele fez lodo e ungiu meus olhos, e fui e lavei-me no tanque de Siloé e vi. E disseram: não se preocupa disso, sabemos que aquele homem é pecador. E o homem disse: olha, eu não sei, eu nunca ouvi se é pecador, mas uma coisa disse: não sei se um pecador pode abrir os olhos do cego. Até maus espíritos, até espíritos imundos souberam deste homem e disseram: tu és o Santo de Israel. Ainda que não criam com maus espíritos, mas acerca de Jesus, o que é que tu dizes? Tu crês tudo isso, não estás salvo. Maus espíritos sabem e não diriam por causa disso crer e tremer. Eu oro que tu possas crer no Senhor Jesus Cristo e você não será habitado. Tu irás além dos espíritos imundos e tu dirás: eu sei que Jesus é Cristo. Jesus é o Cristo. E eu sei que Ele irá julgar no dia final e destruir todas as pessoas que vivem no pecado. Eu sei de que Jesus é o Imaculado. Jesus é o Santo de Deus. Verso 25. Ele repreendeu o Jesus dizendo: cala-te e sai dele. E obedeceu. Maus espíritos ouviram. Todos que ouvirem a palavra de Deus que sair da boca de Jesus obedecem. Os espíritos imundos obedeceram. Quando ouviram, ele disse: cala. E calaram-se. Saíram. E oro que os maus espíritos não possam ir além de ti. Não irão obedecer mais que tu. Não irão silenciar-se mais do que tu, em nome de Jesus. E quando os espíritos imundos, então o espírito imundo, convulsionando-o, clamando com grande voz, saiu dele. Vimos que Jesus tem poder, o poder prevalecente na terra, o poder prevalecente que tem, o poder para expulsar todo tipo de espíritos imundos. Marcos 3, 11. Marcos 3, 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostraram-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Espero que tu creas que Jesus é Filho de Deus. Eu creio de que Jesus é o Filho de Deus. Os espíritos imundos não estavam a tentar fazer alguma coisa. Isso eu que sabia. Porque, sabes, o Lucífer, o seu mestre, tinha estado no céu antes
e o anjo que caíram com ele tornaram-se maus espíritos, sabiam, quando vieram aqui na terra. É por isso que estão repetindo agora: tu és o Filho de Deus. Não há dúvida na mente. Mas não pode aceitar que os maus espíritos expressam confiantemente assim. Mas Jesus não disse: eu não sei, não sei. Mas ele irá julgar no último dia. Ainda que tu não aceita que Jesus é o Filho de Deus, os maus espíritos vão te julgar naquele dia, porque eles confessaram que Jesus é o Filho de Deus. Como é que você pode chegar lá? Eu oro que tu chegues lá, porque eu creio. Porque eu creio. Jesus é o Filho de Deus. E se tu crês, dirás amém. No verso 12, e ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. Vamos agora ao capítulo 7. Tudo que o espírito imundo expressar, tudo que o espírito imundo repetir, Jesus lhes expulsa. Há muitos maus espíritos que se esperam hoje. Em qualquer vida, ainda que esta noite, Jesus vai mandar fora de ti. Ele lhes vencerá por ti e não vão permanecer em nome de Jesus. No verso 25 do capítulo 7, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sinoferícia de nação, e rogava-lhe que expulsava da sua filha os demônios. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque são os beneficiários, são os primeiros beneficiários. E se és filho de Deus esta noite, isso é tua noite. O livramento é teu direito, o perdão é teu direito, libertação é teu direito. Qualquer que seja o que te amarrou, és liberto em nome de Jesus. Porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, sim, Senhor. Nunca diga não ao Senhor, sim, Senhor. Nunca desobedeça, somente diga sim, Senhor. Tudo que ele repreende, diga sim, Senhor. Qualquer que seja a coração, sim, Senhor. Qualquer que seja o princípio, sim, Senhor. Sim, Senhor. Alguém pode dizer isso: sim, Senhor. Não estou a vos escutar. Eu quero vos escutar. Deixe que os espíritos imundos vos escutem. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe, e ele te diz esta noite: porque essa palavra vai, digo. Então ele disse-lhe: por esta palavra vá, o demônio já saiu da tua filha, e assim estará liberto em nome de Jesus. Capítulo 4 de Lucas 32. Lucas 4, 32. E maravilharam-se da sua doutrina, maravilharam-se do seu ensino, maravilharam-se do seu ensino, porque a sua palavra era com poder. Sua palavra era com poder. Lembra-te, ainda é a mesma coisa, não mudou, permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sua palavra ainda tem poder. Na sinagoga havia um homem, e estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazaré? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Tu és o Santo de Israel. E Jesus o repreendeu, dizendo: esse poder vai operar na tua vida, dizendo:
cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, nem lhe fazer mal. Eu disse, o demônio não tem escolha, tem que sair. 36, e veio espanto sobre todos, e falaram entre si mais e uns aos outros, dizendo, que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade, e faz o quê? E eles saem. Lucas 6, 17. Lucas 6, 17. E, descendo com eles, parou num lugar plano. E também um grande número dos seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidon, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Vieram o escutar, vieram ouvir a palavra imutável das Escrituras, daquele que estava no trono, e aqueles que estavam com espíritos imundos, e foram curados. E foram curados. Todas as multidões queriam lhe tocar, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. E curava a todos. Quantos deles, e pergunto, quantos de nós curava a todos? A pergunta é, Cristo demonstrou aquele poder, o poder prevalecente sobre todos os espíritos imundos. Agora Cristo foi ao céu. O que aconteceu depois dele ir ao céu? O nome de Jesus ainda leva o mesmo poder. A autoridade de Jesus estava com os discípulos e os apóstolos de hoje. Em Atos dos Apóstolos 5, Atos 5, 12. Atos 5, 12. E muitas maravilhas, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão, quando aos outros olha para isso. No verso 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos, me digam, e ao menos, de que está a falar? E ao menos, fala alto, a sombra de Pedro, quando este passasse, a sombra de Pedro, quando este passasse, o Espírito Santo dentro dele, o Espírito Santo à tua volta, enche, cobrisse até a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse a alguns deles, e até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados e espíritos imundos, os quais todos eram curados. Qual foi a conclusão? Onde está o resultado final? Onde está o que fez a sombra de Pedro? A razão é que os quais todos eram curados. E todos foram curados. Cada um. Onde está cada um? O Senhor vai te tocar em nome de Jesus.
Mas sabe, precisamos de entender alguma coisa. Quando diz, tinham espíritos imundos, manifestaram, clamaram, gritaram, a pergunta é, será que são todos que tinham esse espírito que gritaram? Há pessoas que têm espíritos imundos, dizem alguma coisa, fazem alguma coisa, mas não pode perceber que têm espíritos imundos. Eu oro que eles, com o que dizem, não vão te enganar. E o que eles dizem não vai entrar no teu sistema em nome de Jesus. De qualquer seja o método com que se manifestar, o nome de Jesus irá tirar fora em nome de Jesus. Zacarias 13, 2. Zacarias 13, 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Falsos profetas podem profetizar, podem dizer visões, e a Bíblia diz aqui que é pelo espírito da impureza, porque dizem alguma coisa que parece correta. As pessoas que vão a elas e dizem, coloca a mão sobre mim, eu tenho da igreja, mas não alcanço o que tenho procurado, e dizem, eu vou colocar a mão sobre ti e tudo vai acontecer. Não será assim na tua vida. Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Vejam, esta menina tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, lembra, os maus espíritos disseram, nós sabemos que tu és o Jesus, és o Santo de Deus, e tu vieste para nos julgar e para nos tirar antes do tempo, do dia final. Podem dizer alguma coisa, os maus espíritos, podem dizer alguma coisa que parece reto, mas esses são os homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ainda é mau espírito, é espírito da adivinhação esse. Mas os apóstolos souberam, e não disseram que venha se juntar conosco, e dirás mais uma vez, e serás uma grande pessoa na nossa publicidade. Esses são maus espíritos, é espírito imundo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltando-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e me digam, sai dela, me digam o que aconteceu. E na mesma hora saiu. Marco que vou ler agora. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Se não tens olhos espirituais, não poderás ver. Se não tens o entendimento espiritual, não podes perceber. Tu podes pensar que só todo aquele que diz Jesus, Jesus, é de Deus. Cada um que opera milagres, ainda que menciona o nome de Jesus, e sabe que o nome de Jesus tem poder, e
e colocar uma mão suja contaminada sobre ti e opera um milagre. Apocalipse 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Verso 14. Porque são espíritos de demônios que fazem o quê? Que fazem o quê? Maus espíritos podem te alcançar e te puxar para o seu mestre diabo, e se te cercar a tua alma e saíres do Senhor, nada vais fazer. Maus espíritos, tudo o que eles querem fazer é para te puxar, ir após eles, para o seu mestre o Satanás, para que possam te guiar finalmente para o inferno. Eles não se destroem sempre, eles não trazem sempre o sangue. Algumas vezes procuram fazer alguma coisa, milagre, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar. É o propósito, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Maus espíritos não terão lugar no teu coração, em nome de Jesus. Mateus 12, 23. Mateus 12, 43 dizia: quando o espírito imundo sair do homem, vimos Jesus lhes mandou sair e saíram. Há pessoas que pensam que, ok, se Jesus que os mandou embora os espíritos maus, eu estou livre de fazer tudo quanto eu quero. Tu tens que vir na batalha espiritual. O espírito mau, quando sai, diz que ok, ainda pode voltar. Eu oro que o espírito imundo não voltará para a tua vida, não virá mais a tua alma, e não terá jamais possessão de ti, em nome de Jesus. Verso 43. Ele anda no deserto buscar um repouso. Então, quando não achar, diz: voltarei para minha casa. Voltarei para minha casa. Os que foi liberto é onde se chama a casa dele. Mas Jesus lhes mandou sair. Diz: voltar à minha casa. Diz: voltarei para a minha casa. E uma vez de onde eu saí, mas quando vem e achar vazio, varrida, eu oro que o teu coração não estará vazio. As promessas de Deus guardar-te-ão. O Espírito de Deus vai encher o teu coração. O Espírito de Deus vai encher o teu coração. O poder de Deus vai encher o teu coração. Ele, quando vem e apanha varrida vazia, então o mau espírito dirá e chamará 7 espíritos imundos, mais piores que ele, e entrarão no homem e habitarão lá. E o último estado daquele homem é mais pior. Isso não vai acontecer contigo. Diz: e assim será a esta geração corrompida. A geração de pessoas que ouvem a palavra e rejeitam a palavra de Deus. A geração de pessoas que ouvem a palavra e as tradições e superstições não lhes deixam para assegurarem a palavra de Deus. Assim será para esta geração corrompida. Marcos 1, viemos ao ponto 3 agora. Seu poder corrente de purificar de pecados incontáveis.
capítulo 1 de Marcos, 27 e 28. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com a autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província de Galácia. Há uma área da obra dos espíritos imundos. Eles fazem pessoas imundas, fazem pessoas perder o reino, fazem pessoas sujas, maus espíritos, manifestam linguagem suja, um comportamento imundo, um hábito imundo. Esses maus espíritos, quando as pessoas dizem: eu preciso de me livrar, eu não farei mais isso, não farei mais aquilo, mas não tem poder sobre os espíritos imundos que está controlando aquela linguagem com maus hábitos, o estilo de vida sujo, mas Jesus tem poder. Ele vai limpar a cada um. Jesus tem poder. Quando purifica, lava de todos os pecados incontáveis em nome de Jesus. Esperava um bom amém. Veja, os pecados são incontáveis. Não importa quão inumeráveis, quão incontáveis são, Jesus vai te purificar, serás mais alvo do que a neve. Salmos 40, 12. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfaleço a meu coração. 13, 12. Incontáveis, inumeráveis, profundos, altos, largos, algumas vezes secretos. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me da minha falsidade. Livra o teu servo. Não deixa que tenha domínio sobre mim. Manifesta o poder sobre pecados imutáveis até esta noite em nome de Jesus. Não terão mais poder sobre ti. E diz: então serei justo e serei inocente de grande transgressão. Salmos 51, 2. Purifica e lava. Ele te faz mais alvo do que a neve. Não há ruga. Aquele pecado contaminado, aquele pecado que te faz sujo, dele não haverá mais poder sobre a tua vida em nome de Jesus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não fez por ele mesmo. Ele pedia ao Senhor, ele clamava ao Senhor. Para que o Senhor lavasse ele mesmo. Lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente. Lava-me. Purifica-me do meu pecado. 7. Purifica-me com ísope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E nós sabemos que Ele assim pode fazer para cada vida esta noite em nome de Jesus. Salmos 65, 2. Salmos 65, 2.
Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoa as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escondes e fazes chegar dos pecados terríveis. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Cada um muito longe ou perto, o Senhor pode purificar. Amós 1:7. Digo a Hebreus 1:7. E quando aos anjos, quando Ele, Cristo, Ele mesmo purificará os nossos pecados inumeráveis, incontáveis. Cristo, por Ele mesmo, purificando todos os nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Ainda continua a fazer hoje, e Ele fará para cada um. Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se deu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências. É Cristo nosso Salvador, é Cristo nosso Redentor, é Cristo a propiciação de todos os nossos pecados, e não importa quantos são os pecados, Ele nos purifica. E diz: padeceu sem culpa a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que foram trazidas, Ele sentou-se à destra da eternidade. Verso 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Ele derramou o seu sangue, o derramamento do sangue no Calvário, que nos purifica, que nos lava toda a nossa culpa e tira toda a nossa condenação. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25. Então espalharei água pura sobre vós. É a promessa do Senhor, não te falhará, não te desapontará, não serás desapontado. Irá te purificar de qualquer contaminação em nome de Jesus. Então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, amém, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observareis. Amém. Isaías 6, 5. Ao vieres ao Senhor, e diga: sim, sou eu. Eu não tenho espíritos imundos que me atormentam, mas isto é a superstição que me contamina. Isto
eu tento me livrar, mas não estou livre por mim mesmo. Eu sei que tu podes me libertar. O tempo chegou. Ele te libertará. Eu disse, ele te libertará. Isaías 6, 5. Isaías 6, 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros. Lábios impuros. Não é o Espírito Santo que faz ter lábios impuros. Não é o Senhor que faz o espírito imundo. Não é o Altíssimo que faz ter lábios impuros. São os males. Diz, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca. Ela colocou na minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado, e purificado o teu pecado, e purificado o teu pecado. Apresenta-te a Deus esta noite. Qualquer área, grande purificação, uma purificação supernatural, Ele fará na tua vida. Segunda aos Coríntios 7, 1. Segunda aos Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, exteriormente, toda a imundícia do espírito, dentro, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. O Senhor vai te purificar, ficar mais árvore do que a neve. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para a santificar e purificar-a com a lavagem da água pela palavra. Ele lava os nossos hábitos, o nosso coração, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Tu serás santo, sem repreensão, porque verdadeiramente estás lavado, purificado. Ele é o nosso purificador. Primeiro de João 1, 7. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que fará? Nos purifica de todo o pecado. É Cristo que purifica. E o sangue que derramou na cruz de Calvário, é isso que Ele fez. Se ainda não fez, esta noite é a nossa vez. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, primeiro, para nos perdoar, número 2, para nos purificar de toda a injustiça. Todas as pessoas que foram limpadas estão livres dos maus espíritos e disseram ao Senhor Jesus Cristo, para que o sangue de Cristo derramasse sobre ele, e o Senhor lhes purificou. Dou graças a Deus para os que estão salvos,
Dou graças a Deus que estão santificados. Dou graças a Deus por aqueles que estão lavados. Mas ainda precisamos de querer mais a virtude purificadora do Senhor. Assim que vens, diga: Senhor, purifica-me mais, e ficar mais alvo do que a neve. Purifica-me mais, para que eu não possa ter nenhuma ruga, nem coisa semelhante. O Senhor está capaz para fazer. O Senhor é poderoso para fazer. A quem Ele fará? Ele fará para ti, para mim, para cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e falarmos com o Senhor em oração. Tens que falar com o Senhor em oração. Eu sei que tu não és somente ouvinte, mas sim és fazedor. E nunca digas somente: oh Senhor, eu ouvi. Não, você tens que ouvir e fazer, apegar às Escrituras, dizer: sim Senhor, sim Senhor. Tu tens poder para expulsar aqueles males. Qualquer que seja alguma coisa na minha mente, na minha mão, esta noite o Senhor pode tirar. E diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui hoje, eis-me aqui hoje. Limpa-me, Senhor. Eu quero ficar limpo. Purifica-me, Senhor. Ficarei mais alvo do que a neve. Tudo que impede o progresso do meu progresso espiritual, purifica. A linguagem impura, pensamentos impuros, o pensamento ou o caráter impuro, tudo o que tu colocaste perante mim, ó Senhor, eu oro que me toque com teu poder. Um poder irresistível, deixa que Ele te toque. Aquele poder invencível que te toque hoje, deixa que Ele manifeste seu poder purificador na tua vida. Ele fará. Se queres a cura, Ele vai te curar. Se Ele queres libertação, Ele vai te libertar. Queres o domínio, Ele te dará o domínio. Queres o poder, Ele te dará o poder para o resto da tua vida. Ele te libertará. Estarás livre, livre na verdade. Diga ao Senhor. Ele quer purificar teu coração. Queres que Ele purifique a tua alma? Queres que Ele purifique o teu espírito? Queres que Ele te purifique continuamente? E ficas mais alvo do que a neve. Não esconda nada ao Senhor. Não fica somente aí. É tua oportunidade. É tua chance. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça, de toda imundícia. Aquele nome tem poder. Aquele sangue tem poder. Aquele sacrifício tem poder. Aquela entrega por Ele mesmo tem poder. Sua autoridade ainda permanece hoje. Sua unção ainda permanece hoje. Seu poder permanece ainda hoje. Alguma coisa imunda, Ele tira, purifica de ti, lava de ti. Alguma coisa imunda, alguma coisa injusta, alguma coisa contaminada, alguma coisa má, alguma coisa com relacionamento com Satanás, lança fora, destrói. Ele te liberta. Não aceita o espírito mau ter fé mais que tu.
aqueles maus espíritos clamaram: vieste nos atormentar para nos destruir antes daquele dia. Sabemos quem tu és. És o Filho de Deus. Não deixe que o espírito mau creia mais no poder de Deus do que tu. Seu sangue te purificará de todo o pecado. Seu nome pode destruir qualquer coisa má no teu coração. Ele salva, perdoa, liberta, livra, purifica, purga, te faz ter domínio. Quando tu falhavas antes, Ele te dá a vitória. Purifica o teu coração. Vai purificar o teu espírito. De todos os pensamentos contaminados e impuros. Eu mesmo, ontem, hoje e para sempre. O poder que manifestou no passado continua a manifestar hoje. A lavagem que providenciou no passado ainda providencia hoje. Sua autoridade que manifestou no passado continua a manifestar hoje. Creia nele. Creia nele. Haverá libertação total. Haverá domínio completo. Entrai no reino. Converte de tudo imundo. Creia no sangue que derramou por ti na cruz de Calvário. Entre no reino. E os privilégios do reino serão suas. A justiça do reino será tua. A puridade, a purificação do reino será tudo isso teu. Vitória, domínio que o reino providencia será teu. Creia, está feito. Creia, está feito. Em nome de Jesus oramos. O povo crente de Deus diz: levanta as tuas mãos. Há alguém que tu sabes que amas, queres o poder purificador de Jesus
para alcançar essa pessoa e o poder prevalecente de Jesus para alcançar essas pessoas e o poder vencedor no sangue do Cordeiro para alcançar essas pessoas, cria no coração e neste momento e entre o momento é o momento da vitória total, permanente para cada um em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta hora. Obrigado pela abertura das Escrituras imutáveis. Obrigado porque tu purgaste este noite, ó Senhor. O poder não muda, Cristo não muda, a sua unção não muda, tudo acerca de Cristo que fez o sacrifício não muda. E vem a ti com aquele poder esta noite. Transforma cada vida esta noite em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que se há alguma enfermidade, onde há alguma doença, com as mesmas pisaduras, que o povo de Deus foi curado naquele tempo, corre a cada um do teu povo esta noite em nome de Jesus. Os doentes não continuarão dizendo, ainda estou doente, agora estás curado. Agora estão curados. Agora estão libertos. Confirma isso em cada um da nossa vida em nome de Jesus. Onde que espíritos imundos estão atormentando pessoas? No cérebro, na mente, lhes torturando no coração, procurando desorganizar suas vidas, aquele nome, até o espírito de suicida, pelo poder que está no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, eu ordeno esses espíritos imundos saiam em nome de Jesus. E todas as obras destrutivas que estão fazendo em suas vidas, não lhes deixe que continuem fazendo, nem que seja forma prática. Eu vos ordeno, parem tudo em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelo povo que quer ficar totalmente livre, que estão mergulhados em números incontáveis do pecado, e têm tentado este método, aquele método, outro método, para ficarem livres. Oh Deus de poder, Deus de amor, Deus de unção e Deus de toda a misericórdia, eu oro pelo teu povo agora e pedimos, Senhor, de acordo com a tua unção, graça e amor, lhes purifica em nome de Jesus. De todo o pecado habitual, lhes purifica em nome de Jesus. De qualquer que seja coisa presunçosa, secreta, lhes purifica em nome de Jesus. Aqueles poderes que estão tentando prevalecer contra eles, mas estão tentando se livrar, não conseguem, mas esta noite é a noite da libertação. Purifica cada pecado em cada vida. Eu oro, Senhor, que virá no poder da justiça do Senhor em nome de Jesus. Senhor, faça alguma coisa nova para cada um esta noite. Assim que o povo que volte para casa e dirão, ele me alcançou, fez isto para mim, espiritualmente, dê a cada um. Deu um milagre total, liberdade total dá a eles. E o poder de ir e viver uma vida nova dê a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que tens feito. E estamos livres, verdadeiramente livres. Obrigado pela oração, pela resposta da nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Deixa que o fraco diga. Deixa que o fraco diga, eu estou forte. Que o fraco diga, e o doente diga, eu estou bem. Estou vos a escutar dizendo isso.
permanecerão bem perfeito em nome de Jesus.